Fala, galerinha! O vídeo da Diversão em Letras já vai começar. Preste atenção e se liga no que vamos falar. Boa noite, tia Tanise. Boa noite. Tudo bem, Daisy? Tudo bem? Tá ouvindo bem? O áudio tá bom? Eu tô, pra mim tá tudo bem. Ah, que ótimo. Então, a gente vai, como sempre, tentar salvar o vídeo para as meninas que não vão poder estar hoje conosco, né? Então vai ficar aí salvo. E eu quero te agradecer, né, por aceitar o nosso convite. Nós ficamos muito entusiasmados e felizes quando você apresentou para a gente o projeto Diversão em Letras. E aí nós olhamos a página, nós visitamos. Eu, particularmente, por trabalhar tem um projeto literário no nosso projeto do Conecta Kids e a gente trabalhar só com histórias bíblicas. Então, para mim, particularmente, eu achei muito interessante. E é por isso que eu te convidei. Desde já quero agradecer a você por ter aceitado o convite, tá? E aí, a gente pode começar, mas antes eu quero te dar a oportunidade para tu se apresentar, falar aí com o pessoal. Então, que bom, Daisy, pelo convite. Eu me sinto honrada por esse convite. Logo mais eu vou estar numa outra live também, falando sobre essa pandemia e sobre auxiliar as crianças nesse processo, né, de aulas. Então, eu vejo que nesse período de pandemia, Deus tem sido muito bom conosco, né, porque também tem nos apresentado e nos aproximado de pessoas muito legais e a gente está tendo a oportunidade, então, de conhecer projetos fantásticos que antes a gente não tinha tempo, né? A gente não conseguia fazer essa troca. Então, a gente precisa aprender a ver o lado bom de todas as coisas. E então, para quem não me conhece, né, eu sei que tem algum pessoal aí que está entrando, tem outros que pediram para salvar a live que não vão conseguir assistir aqui ao vivo conosco. Mas eu vou me apresentar então um pouquinho. Meu nome é Tanise, eu sou psicopedagoga, moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, bem longe, né, da tia Daisy, que está em qual cidade mesmo? A tia Daisy, eu sou como eu havia falado, conterrânea da tia Jéssica, sou de João Pessoa, mas devido ao trabalho do meu esposo é militar, né, ele é o suboficial da Marinha, ele serve agora na base aérea aqui da região dos Lagos, em São Pedro da Aldeia. Então eu moro aqui na Vila Naval, na região dos Lagos, mais precisamente na cidade de São Pedro da Aldeia, próximo a Cabo Frio, Araruama, Búzios. Legal! Eu tive o prazer de conhecer essa região. Eu estive aí em Cabo Frio. Tem uma amiga minha que mora em Resende, Rio de Janeiro, e a gente sempre que consegue visitar, a gente aproveita para conhecer um pouco mais da região, porque Rio de Janeiro é tudo de bom, né? Cidade maravilhosa mesmo, é linda, tem lugares maravilhosos. E aí eu estive em Iguaba Grande e até tive uma live semana passada com a Vanessa, do Ministério Infantil também, que é de Iguaba Grande. Agora eu já disse que eu já tenho mais pouso aí no Rio de Janeiro, né? Não vou precisar ir só para um lugar agora, posso expandir um pouquinho. Mas é muito legal. É linda essa região. Quando quiseres conhecer o Sul, pode vir para cá. Então, assim, eu quero apresentar, então, um pouquinho a coleção Missionários do Brasil e me apresentar, né? O meu nome é Tanise, eu sou psicopedagoga e eu faço parte, então, do projeto Diversão em Letras, que foi uma criação... Antes de tu falar sobre o projeto em letras, a gente gostaria de fazer algumas perguntas que foram enviadas para a gente fazer para ti, tá? Tá, à vontade. O pessoal que a gente divulgou na página, eu administro alguns grupos de WhatsApp aqui. Um deles é com a tia Priscila Gomes, a missionária que esteve com a gente na última live, que é da tia do Ministério Infantil, e uma da minha igreja também. E a gente participa de outras também. Mas, enfim, eles perguntam assim para você, quando você decidiu ingressar na carreira de escritora? Então, eu não decidi ingressar nessa carreira. Eu acredito que Deus vai nos conduzindo dentro do propósito que nós temos e do chamado que nós temos em Deus.
Então, assim, eu sou professora, minha formação inicial é em pedagogia, e eu sempre inventei histórias para as crianças. Eu sempre gostei muito de ler, eu lia muito quando era pequena, mas eu nunca tive o desejo de dizer, um dia eu vou publicar um livro, vou ser uma escritora, né? Isso nunca passou nos meus sonhos. Então, quando Deus diz, né, na Bíblia, diz que Ele faz além de tudo quanto pedimos ou pensamos, isso é de fato uma verdade em Deus, porque realmente eu nunca imaginei isso. Então, Deus também, quando Ele une pessoas, eu acredito que Ele une propósitos. E eu frequento uma igreja, tem 14, 13 anos que eu frequento essa igreja, e eu conheci os pais, que são pastores, os pais da Jéssica Minho, que é o pastor Ronaldo e a Lilian Minho. E eu era muito amiga deles, e sou até hoje, mas não tinha muita afinidade com a filha, com a Jéssica. E aí, Deus foi, né, organizando de uma forma que eu e a Jéssica nos encontramos e começamos então a desenvolver ali uma amizade, a nos envolvermos em projetos da igreja. Ela sempre mexe, ela brinca, né, dizendo que ela não gostava muito de mim porque eu sempre falava dos mesmos assuntos, criança e obra social. E não era o chamado dela até então, né? E aí, por uma obra do Senhor, nós começamos a conversar e ela veio para me auxiliar no Ministério Infantil. E foi nesse período, então, que surgiu a escritora Tanise, né? Eu vou explicar um pouquinho por quê. Porque a Jéssica, nessa época, ela trabalhava numa escola de educação infantil e ela é nutricionista, né, materno-infantil. E nessa época, na escolinha, ela precisou desenvolver alguns projetos com aquelas crianças, e ela também estava fazendo pós, e a professora dela tinha lançado um livro infantil há pouco tempo, e aí ela veio com essa ideia, tu que é criativa, tu podia fazer uma rima, uma história para trabalhar com crianças a questão da seletividade alimentar. E aí foi nisso, eu sentei assim e fiz a história para ela. Ela, não acredito, como assim? Rápido? Que história é essa e tal? E ela foi atrás de tudo para descobrir como que fazia para lançar um livro, enfim, esse mundo literário que nós até então não conhecíamos. E nós começamos a orar, então, e pedir direção de Deus realmente para que isso acontecesse. E nesse meio tempo, Deus me deu uma história através de sonhos, né? Eu tive a história Lelê, a missionária de Dourados, que foi o primeiro livro missionário, né? Então, assim, como que nasceu a escritora? Nasceu assim, Deus realmente tinha um projeto e depois nós íamos a entender isso, né? Primeiramente, a gente lançou o livro Tudo Depende de Como Se Vê, que é esse livro de rimas com um alimento para cada letra do alfabeto, e um projeto, então, pessoal meu e da Jéssica. E logo em seguida, nós começamos um projeto missionário na igreja, e nós não encontramos nenhum material de missões que fosse atual. Então, foi daí que nasceu o projeto, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu nunca almejei, isso nunca foi um sonho. Eu nunca sonhei em ser escritora, em ter um livro. Realmente, Deus nos conduziu a isso. Então, aí tu já respondeu para mim aquela que eu tinha te falado, né? A motivação de trabalhar com o público infanto-juvenil. E aí, falando de Lelê, eu queria que tu falasse para mim sobre o lançamento desse livro aí. Do lançamento, a questão que fala sobre missões, né? Se você se baseou em uma experiência real, como foi? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o livro. Então, foi nesse processo, porque logo que nós iniciamos esse projeto de livros e começamos a procurar e a estudar sobre o assunto, nós iniciamos um projeto de missões na nossa igreja com a nossa escolinha, né, com a escola dominical da nossa igreja. E aí, quando nós não encontramos esse atual, nós
encontramos o quê? Histórias de vários, né, dezenas de missionários que já haviam, né, falecido. Não que isso venha diminuir a história deles, é claro que não, ao contrário. Somos frutos de muitas dessas histórias, sabemos disso. Mas nós queríamos, por viver nesse mundo tecnológico, nós queríamos essa experiência para as crianças, né? Hoje as crianças, elas têm, gostam de um cantor, de um ator, elas têm a possibilidade de saber da vida deles, né? Vão ali para o Google, entram nas redes sociais e eles conseguem, então, conhecer um pouco desse personagem que eles tanto gostam. E com os missionários isso não poderia acontecer, porque as histórias que nós tínhamos bem antigas. E nós queríamos isso, que pudesse ter esse bate-papo, que um missionário pudesse contar para a criança como que é a vida em missões, como é que é o chamado, os seus desafios, as suas experiências. Por quê? Porque esse era o nosso desejo, de despertar nessa geração também o desejo de ser um missionário. Então, quando surgiu a história da Lelê, foi muito lindo e foi tudo muito rápido, né? Eu sempre digo assim que Deus tem pressa, é uma das frases que eu falo. Eu creio que Deus tem pressa. Pressa que essas histórias sejam publicadas, pressa que esse material voe os quatro cantos, né? Que alcancem muitas crianças. Então, quando nós fizemos a Lelê, essa linda aqui, que faz sucesso por onde passa, nós lançamos elas na Feira do Livro, em Porto Alegre, que é uma feira literária, a maior feira literária aberta da América Latina. E no dia do lançamento da Lelê, não tinha nenhum outro livro infantil que fosse cristão, né? Todas as obras que estavam sendo lançadas, nenhuma delas era para o público infantil e muito menos para o público cristão. Então, a Lelê veio de uma história real, a história real da missionária Lenice Moura, né? No finzinho do livro aqui tem as fotinhos dela, tem um pouquinho da história da formação dela. Então, assim, a história que ela sempre me contou. A pastora Lenice, a missionária Lenice, ela é psicóloga e ela me acompanhou e ela é a minha discipuladora. Então, assim, eu sempre ouvi muito o testemunho dela e ela trabalha com isso, ela trabalha com autoestima. E então, um dia surgiu essa história. Na verdade, eu acordei em sonhos com a metade da história escrita e transformamos isso em história. Então, a gente foi atrás do ilustrador, achamos alguém que conseguiu colocar as nossas ideias para o papel, né? E conseguir transformar, muitas vezes, histórias que têm uma questão pessoal e por ser pessoal, muitas vezes tem questões como o caso da Lelê de autoestima. Ela não gostava da cor que ela tinha, não gostava do cabelo que ela tinha. E aí um dia ela encontra, né, Deus, ela encontra uma missionária na aldeia, ela morava numa aldeia indígena em Mato Grosso. E essa missionária falou para ela e para os índios que tinha um Deus que amava e que não se importava com a cor do cabelo, nem com a cor da pele. Então ela entendeu que ela tinha um Criador e que Deus amava ela do jeitinho que ela é. Então, assim, esse livro, ele realmente... Ó, aqui eu vou mostrar um pouquinho da ilustração para vocês. Né? Que quando ela não gostava da cor do cabelo, ela queria um cabelo liso e amarelado. Então, vai contando toda a história, até que ela decide, então, ser missionária. Larga tudo, né? E vem para o Rio Grande do Sul, então, larga Dourados, deixa a cidade natal e tem 30 anos que ela viveu em solo gaúcho, falando do amor de Deus. Nesse período, claro, também viajou, foi para a África, né? Teve outras viagens missionárias, mas dedicou a vida dela no Sul. E então, isso foi o primeiro, né? Foi a nossa primeira experiência de como escritoras, então, a Jéssica e eu, na Feira do Livro, lançando tanto a Lelê quanto Tudo Depende, que foi nosso primeiro livro, como tudo começou, né? Que eu falei para vocês. Então, isso foi a história aí do lançamento. E para honra e glória, né, no nome de Jesus, no dia do lançamento,
da Lelê. Ela foi a campeã de vendas naquele horário, naquele stand, né? E Deus realmente, por onde ela passa, ela arranca sorriso das crianças, porque todo mundo ama, é o queridinho, né? Como nós falamos, é o queridinho das crianças, eles amam muito a Lelê. Ô, Tanise, eu vi aí numa das perguntas das pessoas que estão interagindo com a gente, e eu vou juntar a pergunta dessa ouvinte com o que eu iria te fazer. Eu iria falar assim, na sua opinião, qual a importância de investirmos na leitura para as crianças, o hábito da leitura? E aí eu junto com o dela, que falou assim, como você acha que a quarentena, acho que foi mais ou menos assim, pode interferir, afetar no psicológico das crianças? E quando eu junto com a minha, é porque eu penso que esse seria um bom momento para investirmos na leitura, trabalhar com eles, enfim, eu vou deixar para você, mas como educadora eu penso que é muito importante nesse momento a gente não pararmos, né? Não ficarmos estarteados, mas nós aproveitarmos esse momento com as crianças para entrarmos no mundo da leitura, da imaginação, através do livro que a criança vem lendo, fazer um desenho livre, uma interpretação do texto, enfim, eu queria que você falasse sobre a gente, mais um pouquinho para a gente, sobre essa importância de investir na leitura, no hábito da leitura com as crianças, respondendo também ao ouvinte, que nos perguntou, questionando, para você falar sobre a quarentena afetando o psicológico, mais ou menos assim que eu entendi das crianças. Sim. A questão da quarentena, né? Eu vou estar numa live, até falei um pouquinho no início, eu vou estar numa live agora às 8h30, falando como auxiliar essas crianças nesse processo de estudo remoto, de aula remoto, e trabalhando um pouquinho do psicológico. Então, Alô? Oi? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Deu um cortezinho aqui para mim. Então, essa moça que está aí nos acompanhando, ela pode nos acompanhar na próxima live, vai ser pelo Facebook. Mas, assim, a importância da leitura, né? Eu sempre digo que a leitura, ela é tudo de bom. As pessoas sempre me perguntam quando que a gente pode começar a inserir o hábito de leitura nas crianças. A gente tem que começar a falar da leitura desde o momento em que a pessoa sabe que está grávida, né? Descobriu que está grávida, já pode comprar um livrinho e começar a ler aquela historinha ali e inserindo isso dentro da rotina, criando realmente um hábito para essa criança. Então, na quarentena, as crianças estão bem ansiosas. Nós estamos, na verdade, a quarentena nos jogou para as redes sociais, né, de uma forma geral, não só as crianças, como nós, adultos. Enfim, hoje o nosso trabalho, muitas vezes, é pela forma né, da tecnologia, ela tem auxiliado nesse momento. Então, mas ela também prejudica, porque ela tira da nossa rotina e tira outros hábitos que a gente pode ter, como, por exemplo, a leitura, né? Então, a leitura, ela tem milhares de motivos para que a gente incentive a leitura. Ela ajuda na imaginação, ela estimula a linguagem, ela trabalha em várias questões que outros aparatos não vêm trabalhar, né? Então, a leitura, ela tem que ser incentivada sempre. A questão da quarentena, o psicológico da criança vai depender muito de como essa família está abordando esses temas em casa, como que a família está trabalhando isso em casa, se essa família perdeu totalmente a rotina, se ela está conseguindo manter a rotina, né, de horários para dormir, horários para acordar, enfim, isso tudo influencia muito no psicológico dessa criança. A leitura, ela tem um viés que eu sempre falo para as pessoas, que é a questão das memórias afetivas. Ela tem milhares de coisas que ela faz bem, né? Faz bem para o cérebro, faz bem para a linguagem, estimula várias coisas. Mas uma delas, das que me chama mais atenção, são as memórias afetivas,
que a gente pode registrar na vida das nossas crianças, né? Por exemplo, eu sempre dou o exemplo de que a minha avó contava muitas histórias para mim. Ela pegava um livro e eu sei que na maioria das vezes ela não lia a história que estava no livro, né? Ela inventava, ela olhava as imagens, ela falava outras coisas. E isso me despertou para a leitura, pelo gosto pela leitura. Mas o que ficou registrado nas minhas memórias foi exatamente isso. Ela tirava um tempo para estar comigo. Ela, depois do almoço, ela reservava aquele tempo para que aquele tempo fosse de qualidade. Ela me ouvia, ela contava histórias, ela me fazia rir. Então, esses registros que ficaram na minha memória, nada paga e nada substitui. Então, os pais precisam entender isso, né? Que essa forma a leitura, ela também é um registro afetivo. Então, usa esse tempo, ter esse tempo de qualidade com essa criança, para fazer trocas, para contar a própria história de vida, né? Saberes, né? Exatamente. O que faz muito sucesso nessa coleção que nós temos? É isso aí, entra aí. Fala pra gente sobre o projeto Diversão em Letras. O sucesso dessa coleção está nessas histórias serem reais. O livro da Lelê, por exemplo, que eu mostrei antes, né? Que foi um livro que trabalha autoestima, conhecimento. Nós trabalhamos ele num 4º ano, o ano passado, numa escola aqui próxima, onde eu tenho um consultório. E a turma toda amou, né? Tinha fila na biblioteca de reserva para pegar a Lelê, porque todos queriam ler. E um dia a personagem, a Lenice Moura, esteve aqui na minha casa e eu consegui agendar de levar ela nessa turma, porque eu sabia que a turma era enlouquecida pelo livro. E foi um maior sucesso quando ela entrou na sala de aula, porque eles ficaram assim: ela é de verdade, a Lelê existe mesmo, é a mesma. E eles abriam um livro e mostravam no final que tem as fotos. Então, essa interação de saber que aquela história que eles leram é real, e as perguntas que eles faziam, como é que era viver no meio dos índios? Então, assim, tudo que nós sonhávamos enquanto projetamos esses livros, essa coleção, realmente, de fato, é assim que acontece na cabeça das crianças, né? Então, eles poderem entender que aquilo ali não é uma história, um faz de conta, não. Eles conseguiram fazer essa conexão. Essa história é uma história real, né? Ela é de carne e osso, ela é que nem eu. Então, assim, eu também não gosto de mim às vezes, né? As crianças conseguiram se identificar dentro dessa história. E isso é muito interessante. O que eu achei interessante na Lelê, né, quando você passou para mim mais informações sobre o livro, foi que a gente pode trabalhar não só na escola como um livro paradidático, mas na própria igreja. As igrejas que trabalham com projetos literários, como no nosso caso, do projeto Conecta Kids que a gente trabalha, trazendo aí algo que vem para a obra do Senhor, porque talvez através desse livro venha despertar o amor por missões, né? Como no caso da tia Pri, na última live, ela falando que foi através do pastor, do trabalho missionário na igreja dela quando criança, que veio o desejo dela de ser uma missionária. Então, esse livro pode despertar nas crianças, não só de ser missionários, mas, se não for missionário, de contribuir com missões, né, de ir ou de ajudar com missões financeiramente, como também a gente pode trabalhar com eles nas igrejas, nos projetos com as crianças, quando vem o Dia do Índio. E a gente pode usar as duas formas aí, contando uma história real de uma missionária que trabalhou aí com os povos indígenas e trazendo para eles a importância também que eles têm para o Senhor Jesus. Os índios também têm, muitos ainda precisam ser alcançados, né? Eu achei muito lindo. Na verdade, todas as nossas histórias, elas têm esse viés, né? Então, a Lelê, a gente trabalha a questão de identidade, né, de autoconhecimento, de autoestima, mas a gente também trabalha essa questão de povos, porque aqui mostra, né, tem um trechinho do livro que diz assim:
Como ser amiga de pessoas com outro perfil, de gente de costume diferente, que nem mora perto da gente? Como ser amiga de pessoas desse mundo tão grandão? O que pode nos unir, então? Então, assim, de trabalhar isso, de trabalhar todos os povos, e isso é muito legal, de poder trabalhar isso nas escolas. No finalzinho do nosso livro, a gente também tem aqui, ó, vou mostrar para vocês, 2 páginas que a Jéssica elabora. Então, aqui é curiosidade sobre o Rio Grande do Sul e curiosidade sobre o Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque o Mato Grosso é a cidade natal da Lelê e Rio Grande do Sul foi aonde ela recebeu o chamado, né? E ela veio, então, ficar 30 anos em solo gaúcho. Então, a gente faz esse paralelo cultural, né? Mostrando a diferença, o que o gaúcho gosta. O gaúcho toma chimarrão, né? Come churrasco, e os índios, né? Enfim, então a gente traz esse paralelo de cultura. Essa coleção toda essa coleção trabalha dessa forma. Nós temos aqui, vou apresentar para vocês, ó, Abra a Boca Magda, que é a história de uma missionária que foi evangelizada por uma amiga no portão e virou missionária. E ela é do Rio de Janeiro, de Itatiaia e de Resende. E aí, no finalzinho, a gente também faz esse paralelo aqui, né? Ó, de curiosidade sobre o Rio de Janeiro. Ó, a truta que tem aí, né, que é maravilhosa. Então, a gente faz esse paralelo de cultura sempre, trabalhando essa questão, né, de chamado, de família, todos eles trabalham essa questão de valores. A gente tem depois, foi lançado Os Fazendeiros de Deus, que é a história de uma família, de uma mãe que educou todos os filhos na roça, numa fazenda, e todos os meninos viraram pastores e todas as meninas casaram com pastores. Então, a mãe sempre ensinou sobre plantação, que tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente colhe. E aí, então, no finalzinho desse livro, com um paralelo cultural aqui, a gente faz uma apresentação sobre alimentação orgânica, curiosidade sobre os alimentos orgânicos, né? Então, a gente pode trabalhar aí a questão de família, de obediência aos pais, de tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente colhe, tanto no mundo espiritual quanto na vida, né? Então, todos eles têm esse, tá? Esse aqui é Daniel e Amigo Fiel, né? A história real mostrará que os conselhos da nossa mãe devemos escutar. Então, conta a história de como a gente conhece de muitas crianças e adolescentes que foram criados no caminho certo. A mãe ensinou ele a andar no caminho certo, né? Mas ele resolveu conhecer outras possibilidades e desviou desse mundo aí que a mãe tanto ensinou. Mas aí mostra que a oração de uma mãe sempre tem poder. E aí, Daniel volta para os caminhos do Senhor, constitui uma família e vira um missionário. Aqui também a gente faz um paralelo cultural de onde o Daniel nasceu, que ele nasceu em Bento Gonçalves, uma região do Rio Grande do Sul, que é conhecido pela produção de uvas, né? Então, assim, todos eles têm essa questão cultural que a gente vai apresentando. Esse aqui é o nosso 5º volume missionário, é a música Não Pode Parar, que conta a história de um missionário que é músico e que foi professor de música na rede municipal e que largou tudo para viver um chamado de Deus nessa área. E aí também a gente faz um paralelo aqui sobre música. Existe música na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre música, né? Incentiva as crianças a querer aprender a tocar algum instrumento, enfim, reconhecer seu chamado. E todos esses livros, no finalzinho, tem a foto real desse missionário, de todos eles, a formação, um pouquinho da experiência, a forma de contatar, a forma de enviar ofertas missionárias para que eles possam continuar o trabalho, né? E esse aqui foi o nosso último lançamento, que também foi lançado na Feira do Livro do ano passado, que é a história de uma engenheira que larga tudo para virar missionária. Então,
também fala sobre chamado, fala sobre um projeto com adolescentes, e cada um desses missionários que nós apresentamos na coleção, eles têm chamados específicos, né? Então, alguns têm chamado mesmo para trabalhar com crianças, outros com adolescente, outros com música, outros com família, outros são missionários de mochileiros, né, de viajar por aí, por esse mundo afora. Então, todas essas histórias despertam interesse nas crianças, e é essa a nossa intenção, que realmente essas crianças conheçam mais, que seja uma semente, né, que através desses livros elas possam conhecer a palavra de Deus e possa despertar esse desejo também de ser um missionário, porque eu sempre digo, eu sou mãe, né? Enquanto mães, eu converso com outras mães, nós temos muitos sonhos para os nossos filhos. Ah, eu sonho que ele vai ser engenheiro, advogado, médico, presidente, sei lá. Mas é muito raríssimo eu encontrar uma mãe que diz, eu sonho que meu filho seja missionário, que ele seja pastor. Puxa, então se nós que somos cristãos, que nós vivemos e amamos o Senhor, nós não estimulamos o nosso filho, não ensinamos a ele a honra que é servir a Deus e despertar esse interesse. Olha, se Deus te chamar, larga tudo. Se tu tiver um chamado, tu vai viver aquilo para qual Deus te chamou. Então, o que a gente vai ensinar? É interessante que você falou aí. Muitas vezes nós não paramos, né, para ver dessa forma, dessa maneira. É por isso que eu, particularmente, eu acredito na importância da leitura, não só para auxiliar a criança na oralidade, na escrita, mas quando vem de uma bibliografia que traz mensagens assim, que edificam a obra do Senhor, né, que falam do Senhor, eu acredito que isso venha despertar, possa ter a possibilidade de despertar, sim, as crianças e fazer, se não vier a ser missionária, fazer a obra do Senhor com muito amor, né? Porque há um propósito para Deus em todas as coisas, Deus, às vezes, ele não levantou você uma missionária para estar no campo de missões nos Estados Unidos, mas levantou você para escrever histórias e edificar outras pessoas, né? Então, a cada um, o Senhor tem um propósito. Eu lembro que meu pai sempre, eu passava perto da mesa, e ele pastor, né? Ele sempre com um monte de Bíblia, estudando para ministrar a palavra, e ele falava, filha, vem aqui, porque você vai levar a palavra como o papai. E eu falava, não, eu sou tão tímida, como que eu vou levar a palavra, né? E hoje em dia, quando eu estou em alguma agenda, que eu estou ali estudando, ministrando a palavra, e aí vem, Tanise, a imagem dele, né? Meu pai já é falecido, mas eu tenho memórias de infância, os bons exemplos que ele me deixou e tudo que ele me instruiu. E eu lembro dele com os livrinhos do Senhor, quantas vezes meu pai mandava estudar, né? Porque ele já ali profetizava, almejava que assim como ele, eu estivesse na presença do Senhor e meus irmãos também, né? Hoje meu irmão é um pastor também, e todos nós realizamos a obra do Senhor, a nossa família. Mas é algo que isso que é de cada um de nós de inculcar, né? Eu olhar para minha filha e almejar que ela tenha uma profissão é meio complicado. Hoje ela é uma adolescente, ela é bem ativa na obra do Senhor, e quando ela fala assim para mim, mãe, eu vou ser médica, né? E eu vou ter que... E ela fala os planos, os projetos dela, eu fico bem quieta, porque a gente como mãe também não quer nem dizer seja isso, nem seja aquilo. E ela, ao mesmo tempo que fala assim, mas em todos os lugares que eu planejo ir, eu sempre olho, né? Tipo, agora, no início do próximo ano, ela tem alguns projetos e ela fala, já vi onde é que tem uma igreja. Onde tem uma igreja próxima que eu possa estar. Mas, enfim, eu creio que tudo que o pai passou, o que você passa para os seus filhos, vão ficar em memórias que ninguém pode tirar nem nada. Onde eles estiverem, eles vão lembrar, né? O meu mais velho, eu tenho um mais velho que ele fala, mãe, eu lembro, e ele fala assim, que eu digo, meu Deus, como que ele lembra disso? Sabe? E ele fala, ele tem 27 anos, ele fez agora, né? Já é casado, já tem um netinho. E ele, quando traz alguma memória, assim, de infância, eu fico, gente, como que ele lembra disso? Né? Mas fica assim, Tanise, fica na memória. E é interessante a gente educar essa geração, entendendo que é muito bom estudar, e ninguém está dizendo que eles não podem ter uma profissão, né? Mas para quê? Qual é o propósito daquela profissão? Eu sempre, quando eu ingressei na faculdade, eu sempre dizia, Deus, se for servir de alguma coisa para o teu reino, faça eu concluir.
né? Se é esse o caminho, se vai servir de algo, se eu puder contribuir, colaborar com o reino de Deus, com a minha profissão, então Deus me guia, porque eu tenho, né? Eu entendo o meu chamado missionário nesse sentido. Então, a gente precisa também orientar os nossos filhos. Tu pode ser o que tu quiser. Tu quer ser uma nutricionista? Pode ser. Fala do amor de Deus aonde tu tá. Né? E a gente também entende que muitos países, muitos lugares, tu tem um livre acesso missionário justamente pela tua profissão. Olha, quem que pode atravessar todos os oceanos aí e entrar em qualquer país? Médico, né? O médico pode entrar em qualquer lugar aí. Por quê? Porque ele tem uma formação e ele tem uma facilidade muito maior do que qualquer outra pessoa para ingressar num lugar desse. Então, é nesse sentido também, né? De despertar qual que é o teu chamado. Tu foi criado por um propósito, qual é ele? Né? Da gente ensinar isso para as nossas crianças. E o trabalhar histórias missionárias, eu acho que trabalha muito isso, né? Trabalha a tua formação, para que Deus te fez. Então, eu acho que é muito legal. E trabalhar histórias reais, né? Entrou aí na nossa live o Pai Azul, que nos segue por causa do livro Vini e Léo, Meninos da Cor do Céu. Essa história aqui é uma história real de 2 irmãos autistas. E quem ilustrou foi um deles, foi o Leonardo Freitas, que fez a ilustração do início ao fim desse livro. Então, assim, ele não tem uma mensagem missionária, mas ele tem uma mensagem de valor, né? Essas crianças foram criadas com um propósito e eles, mesmo estando dentro do TEA, eles têm um propósito e eles têm dons e talentos, né? E esse livro, então, ele vem para mostrar isso, que o dom e o talento do Léo é desenhar, herdou esse talento do pai, que é o nosso ilustrador, Mauro Freitas, e o irmãozinho dele, o Vini, também, né, é um menino muito talentoso e cria histórias, então é um futuro escritor. E aqui nesse livro também a gente faz um paralelo, né, contando o que é o autismo, falando sobre seletividade alimentar, tão presente dentro do espectro autista. Então, é nesse sentido, de despertar o melhor que essas crianças têm. O que nós podemos fazer enquanto educadores, enquanto professores, para despertar essa geração, para ter empatia, para olhar com o outro com amor e para entender que é uma geração, assim, dentro do campo da psicologia, é uma geração que tem muitas feridas, muitas dores, mas eles se machucam, eles não se amam, mas eles querem ajudar a amar o próximo. Então, assim, primeiro a gente precisa entender quem nós somos. Primeiro nós precisamos nos amar, entender que somos criaturas planejadas por Deus, uma criação do Senhor, né? Para que depois a gente possa, então, encher o mundo desse amor. Você falando sobre o propósito que Deus, é como eu havia falado, e você também, né, falando aí sobre o propósito de Deus em nossas vidas, e à medida que tu falavas, eu lembrei do texto de Moisés, né? Deus tinha um propósito na vida de Moisés desde quando ele estava no ventre da mãe dele, e havia um decreto de morte, mas o Senhor guardou ele no ventre da mãe dele, no nascimento, né? Permitiu ali, deu sabedoria à mãe dele, permitiu que ele chegasse a filha ali, a mão ali da princesa, e ele foi criado com os melhores estudos, porque havia um propósito, né? E aí depois a gente vê ele maravilhosamente guiar o povo de Israel para sair ali da escravidão, ou seja, todos nós vamos passar etapas, situações, lugares, né? Tipo, eu nunca pensei em sair da minha cidade natal, né, da onde eu era, eu sou da capital de João Pessoa, e morar no Nordeste, mesmo sendo no Nordeste, morar em Salvador, ir para o Rio de Janeiro, ir para a região dos lagos. Eu acho que você também, adolescente, nunca imaginou, olha, eu vou ser uma professora, eu vou ser uma escritora, mas enfim, em todos nós o Senhor escreveu uma linda história, né? Pintou uma linda história, e através das nossas vidas ele permitiu que nós passássemos o amor dele para outras pessoas.
O que eu almejo, Tanise, é que essa coleção, esses livros, cheguem a vários lugares, a várias crianças, por que não Amém. adultos, né? Porque através dos adultos que vão ler e vão entender, vão poder passar para projetos, né, para as escolas, para as crianças terem acesso a eles, que eles sejam bastante divulgados, né, que as crianças possam se deleitar em cada página, em cada letra, cada palavra lida, porque com certeza serão edificadas, tá? E eu vou passar para Amém. você, eu acho que já é 15 para as 8, para você Sim, já finalizar está aí, dando os seus encerrando. recadinhos. Então, na verdade, nós temos uma promessa, né? E quem prometeu é fiel para cumprir. A promessa é que esses livros, eles alcançariam lugares onde os meus pés e os pés da Jéssica nunca tocariam. E nós cremos porque a gente já sabe que esse livro, né, tem livro na Itália, tem livro no Japão e, né, eu não sonho em ir para lá. Então, realmente, Deus, ele cumpre, né, sonhos nas nossas vidas. E o nosso desejo é esse, que realmente esses livros façam diferença na vida das crianças, que possam ser trabalhados esses valores, resgatados numa geração onde não tem mais valores, os valores estão tão distorcidos, né? Então, que as pessoas realmente possam utilizar, sejam pais, educadores, professores de EBD, possam utilizar essa coleção realmente para trabalhar essas questões de valores, inserir isso no caráter das nossas crianças, né? Então, fica nosso pedido aí para você que não conhece a página, que você possa estar curtindo, seguindo, né, @Diversão em Letras no Instagram, no Facebook e também no canal do YouTube, onde a gente posta as nossas lives. Então, que você possa nos ajudar a divulgar o nosso nome, contar para as outras pessoas que você conhece, já ouviu falar dessa história, porque hoje nós temos 6 livros missionários que já estão, né, que foram lançados, mas o nosso desejo, o sonho que o Senhor colocou no nosso coração é de lançarmos 15 histórias missionárias. A grande maioria delas já está escrita, porém nós não temos, né, valores ainda para poder publicar. Sabemos que a publicação de um livro no Brasil é um processo caro, é um processo bem difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então, nós cremos que Ele vai levantar para que a gente também possa publicar aí os demais, né? O nosso plano era de uma publicação ainda esse ano, de um novo missionário, mas com essa função toda do Covid, nós não sabemos ainda como que isso vai acontecer. Mas então, você que pode, né, você que entende, e que você possa estar, então, orando realmente por esse projeto missionário e nos ajudando a divulgar esse projeto para outras pessoas, para outras professoras de EBD, que outras pessoas possam ser alcançadas. Então, fica aí a nossa dica para você seguir lá o nosso IG e compartilhar. Ali nos destaques a gente tem todos os livros e o resumo de todos eles que você possa compartilhar, então, com todos. Então, meu agradecimento. Obrigada, Daisy, tia Daisy, pelo convite. É uma honra para a gente estar aqui, né? E conte comigo nessa rede de troca, de experiência, porque o conhecimento que Deus nos dá não é para a gente acumular, é para que a gente possa compartilhar. Tá? Então, muito obrigada. Eu quero te agradecer, Tanise, por ter aceitado o convite. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, te abrir, todo mundo, Rosani, o pessoal que te acompanha também. Vamos tentar salvar a live, tá? E que Deus possa abençoar todos que estiveram conosco. E a partir de agora, o que eu puder, eu vou estar também divulgando, tá? Aquilo que eu tiver acesso, eu estarei divulgando. Eu amo divulgar, o que é bom é para a gente compartilhar, não é verdade? Então, vou estar divulgando aí na página, tá? E quero agradecer a todos vocês. Um beijinho, um abraço bem carinhoso da tia Daisy. E fica aqui o meu convite, eu vou estar numa live agora às 8h30 pelo Facebook.
Colégio Adventista Partenon e no meu, para quem me segue lá, Tanise está em Narciso. A gente vai estar falando sobre pandemia e sobre as atividades escolares, como auxiliar nossas crianças. Fica aqui o meu convite. Eu sei que eu peço desculpa desde já, que eu só não vou estar, porque daqui eu também já vou sair para o encontro do projeto Conecta Kids Online para dirigir, então eu não posso faltar. Mas eu creio que vai ser uma bênção. Vocês que estão aí online com a gente, se puderem, acompanhe a live aí com a tia Tanise, que vai ser uma bênção, ok? Beijo para todos vocês. Beijo. Tchau, Deise. Obrigada para todos que acompanharam e até a próxima. Até a próxima. E aí, você gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva em nosso canal e nos siga nas redes sociais. Porque nosso conteúdo está recheado de coisas legais. Um beijão e até logo mais!